Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais. Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos assuntos com o tema da célula ao organismo. Bom, vamos lá. Antes de iniciar nossa aula, como de costume, vamos recapitular as aprendizagens das aulas anteriores. A gente começou esse bimestre com o estudo dos materiais sintéticos, entendendo o que são os materiais sintéticos, os agrodefensivos, os defensores agrícolas, os aditivos químicos. A gente viu isso na segunda aula a partir da tecnologia e da alimentação, como que esses aditivos químicos são incorporados na nossa alimentação. A gente viu na nossa terceira aula como que esses resíduos, esse material sólido, esse material sintético gera também resíduo sólido, que a gente conhece como lixo, que são as embalagens, os plásticos, os descartáveis. Já na quarta aula, a gente viu como que esse conhecimento científico que a gente construiu, ele nos possibilita uma expansão na nossa consciência. E a partir dessa consciência mais expandida, nós temos responsabilidades com as nossas ações. Em seguida, a gente adentrou no universo da célula, entendeu como que é a estrutura de uma célula, como que é a estrutura celular e como que a célula é classificada a unidade básica de todos os seres vivos que existem. Em seguida, a gente viu na aula passada como que o estudo da célula é possibilitado através do microscópio, através de um equipamento tecnológico do qual foram feitas as análises e as observações a respeito das células, e então foi construída a teoria celular, que é a base de toda a biologia celular e de todo o conhecimento científico que temos atualmente acerca das células. E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, entendendo como que de uma célula se dá origem a um organismo, como que uma célula, uma pequena célula, pode vir a dar origem a um organismo. Bom, todos nós já fomos um dia, pessoal, uma única célula, o zigoto. O zigoto ele é formado pela união de duas outras células, o espermatozoide produzido pelo homem e o óvulo produzido pela mulher. A união do espermatozoide com o óvulo recebe o nome de fecundação. Após a fecundação, o zigoto se divide muitas vezes, originando as milhares de células do organismo. Então é dessa forma que uma única célula, vai dar origem aí a um organismo inteirinho. Então a partir da fecundação, como vocês podem olhar aqui nessa imagem, a partir da fecundação a gente tem a formação de um zigoto. O zigoto ele começa a se dividir, o zigoto é uma única célula e ele começa a se dividir milhares de vezes até dar origem a todas as células que formam um organismo vivo. Um novo ser, um novo ser vivo ele é formado a partir desse processo, desse processamento e dessa multiplicação celular. Bom, o zigoto, pessoal, ele contém os genes, o DNA do pai, que estava no espermatozoide, e os genes da mãe, que estavam no óvulo. Portanto, em suas células, o novo ser vivo terá uma combinação dos genes paternos e maternos. Isso explica porque nós somos tão parecidos com os nossos pais, Porque que os filhos se parecem tanto com os pais, possuem tantas características próximas aos seus pais. Então, galera, o zigoto é uma única célula que é formada pela união de duas células, O óvulo e o espermatozoide, eles dão origem ao zigoto. Esse zigoto, como vocês podem ver aqui nessa imagem de baixo, ele vai se multiplicando, como eu já falei na aula passada, no slide passado, ele vai se multiplicando diversas vezes através da divisão celular, a fim de conseguir formar um organismo vivo multicelular, com diversas células, beleza? Bom, as células se multiplicam a partir da mitose ou da meiose. As células vão gerando outras células. Esses conceitos de mitose e meiose vocês vão aprender no ano que vem, no 7º ano, com maior detalhe, com maior atenção e detalhe a estes conceitos, Agora vocês só precisam saber que as células se multiplicam através desse processo, que a gente chama de mitose ou também de meiose. Existe um pequeno processo que apenas as células embrionárias, o óvulo e o espermatozoide, são formadas a partir da meiose. Então essas células vão gerando outras células. Estas células se reúnem formando tecidos, galera.
Cada célula de um organismo ela vai adquirindo uma função específica para cada função daquele organismo. Ou seja, as células da minha pele elas são diferentes das células dos meus ossos, que são diferentes das células dos meus olhos e assim por diante. Cada célula vai se especializando em alguma função daquele organismo, né? A partir dessa função, essas células se agrupam e se reúnem no que nós chamamos de tecidos. Então, muitas células de uma mesma função juntas são o que nós chamamos de tecidos. Por exemplo, todas as células da minha pele, do meu corpo, elas têm a mesma função. A epiderme do meu corpo todinha tem a mesma função. Essa função é a função de proteção, de absorção, são todas as funções da minha epiderme. Acontece que só na minha epiderme existem milhares e milhares de células. Então essas células elas se agrupam devido às suas funções serem parecidas e formam os tecidos, beleza? Aqui nessa imagem do cantinho a gente tem mais uma vez o esquema de como que é feito, como que uma única célula dá origem a um organismo inteiro, né? Aqui a gente tem a fertilização. Depois da fertilização a gente tem o que a gente chama de zigoto, né? O zigoto ele vai sofrendo mitose e vai passando para 2 células, 4 células, 8 células, então ele vira uma mórula. Uma mórula é como se fosse um aglomerado de células que ainda não tem umas funções definidas, né? E aí ele vira um blastocisto. O blastocisto já é uma fase da embriologia do embrião, onde os tecidos começam a se formar. A parte de dentro do corpo começa a se separar da parte de fora do corpo, né? Então, algumas funções começam a ser assumidas já nesse início de processo. Os tecidos começam a se formar nesse momento, né? Galera, por sua vez, uma junção de vários tecidos, os tecidos se agrupam, né, na formação dos órgãos. Por exemplo, o coração, o estômago, o fígado, o pâncreas. Estes possuem funções específicas na manutenção das atividades vitais daquele ser. Então, a partir do momento em que as células vão se multiplicando e vão assumindo funções, elas se organizam em tecidos. Esses tecidos, por sua vez, se organizam e formam os nossos órgãos, né? O cérebro, o rim, a bexiga, todos os nossos órgãos, eles são formados por conjuntos de tecidos, tecidos diferentes, né? Que se organizam ali para gerar a função de um órgão. Galera, os órgãos, eles se reúnem e se organizam em sistemas. Por exemplo, a junção de vários órgãos como o estômago, o intestino, o fígado, a boca, forma um sistema digestório, por exemplo. Os sistemas, eles combinam as funções dos órgãos e realizam algumas atividades para o mantimento da vida. Por exemplo, cada sistema que nós temos no nosso corpo, seja o sistema imunológico, sistema muscular, sistema excretor, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema cardiovascular, enfim, independente de qual seja, todos os sistemas que nós possuímos no nosso corpo trabalham em conjunto para manter o nosso organismo vivo, para manter o nosso organismo em funcionamento, beleza? Bom, a junção de todos os sistemas forma o que nós chamamos de organismo vivo. Então, galera, esse é o caminho de maneira reduzida. Nós ainda vamos olhar de maneira mais detalhada esses processos, esses níveis de organização, né? Mas de maneira geral, é assim que funciona. Uma única célula, ela dá origem a um organismo vivo multicelular, um organismo organizado, grande, com milhares e milhares de células, a partir desses processos de divisão celular, logo no começo, e depois de especialização, onde cada célula do corpo vai adquirindo uma capacidade e uma especificidade para determinada atividade. Então, dessa maneira, nós temos uma célula se transformando e dando origem a um organismo vivo. Bom, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Nós nos vemos na semana que vem. Façam as atividades, aproveitem agora que o bimestre está acabando e coloquem todas as atividades em dia. Não corram o risco de reprovar e de vir a tirar notas baixas somente pelo fato de esquecer de fazer as atividades. Muito obrigado, a gente se encontra na semana que vem. Fui!